Olá, cursista. Continuando aqui sobre desvio médio, agora um exemplo prático. A gente vai pegar aquele exemplo lá do DataSUS, onde tem a ocorrência dos óbitos, e vamos plotar aqui a situação dos óbitos para a gente ver aí como é que anda o óbito pelo país. Então, plot I, cifrão, QNT, se você não lembra. Ctrl R, ele plotou, certo? Existe aqui, você pode observar que nós temos o que? Nós temos algo aqui próximo de zero, tá? Porque o valor mínimo aqui é zero no nosso banco de dados. Então a gente só vai ter o cálculo do desvio médio para cima, porque a gente não tem variações para baixo de zero. Tá? Então como é que a gente faz isso? Voltando lá na função, né, que foi apresentada, a gente tem essa função aqui, ó, que a gente vai calcular o desvio padrão, o desvio médio amostral, tá? E eu vou utilizar essa fórmula, tá? Então eu vou pegar o valor absoluto do primeiro dado menos a média, mais o valor absoluto do segundo dado menos a média, e assim sucessivamente até a enésima posição. O R vai fazer isso automaticamente, que ele faz numa boa. E vou mandar ele dividir pela quantidade de dados que eu tenho. Então, como é que a gente executa isso? Assim, ó. Apagar isso aqui, não tem interesse agora. Primeiro a gente vai calcular o ABS, que é o valor absoluto. Então seria I cifrão QNT, ou seja, ele vai pegar cada informação de I QNT, subtrair da média de I cifrão QNT. Ou seja, a minha média, a média dos meus dados, tá? Vou dividir tudo isso aí pelo comprimento dos dados. Não, vou só mostrar, tá? A gente só mostra. Vamos mostrar como é que ficaria, ó. Ficaria essa diferença aqui, ó. Você teria tudo isso aí, ó. Cada ponto desse aqui é um município menos a média, a quantidade de óbitos menos a média de óbitos no Brasil todo, certo? Então, como são 5.000 e cacetada de municípios, então a gente tem que dividir, tá? Length por I cifrão QNT. O que eu estou pedindo aqui? Ele pega a quantidade de municípios, porque a função lá necessita, ó. Ela necessita que você saiba a quantidade de municípios, o seu N para trabalhar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês ó, a quantidade de municípios, Ctrl R, 5.380 municípios. Então, já está aqui feito. O que ele vai fazer antes? Ele vai fazer essa soma aqui. Ó. Ele vai somar todos esses valores absolutos. Então, eu vou fazer assim. Ó. Sum, tá? Abro o sum, que é uma função de soma no R, ele vai pegar todas essas quantidades aqui e somar. Deixa eu mostrar aqui separado, tá? Vou fazer a soma de todos esses valores, tá? Ctrl R, ele encontrou 176.210.6, tá? É a soma dos desvios médios, dos desvios. Agora a gente vai calcular essa média, tá? A média, lembre, é a quantidade de município que vai me revelar. Ctrl R, e aí ele vai dar aqui, ó, a média de distância foi de 32,75 óbitos. Ou seja, a média de distância de cada dado desse aqui. Então seria mais ou menos o que? A maioria. Ó. Eu vou botar aqui uma AB-line. Tá? Vou pedir para ele construir uma linha na horizontal, na altura, ou seja, aqui em Y, ela vai começar em 32,7529. Eu vou pedir uma cor para destacar ela. Vou pedir azul. E vou pedir que ela seja um pouco mais grossa, 2, o calibre dela. Ctrl R, ó. Ela está aqui, ó, o calibre dela, certo? Então isso aí é só uma medida de referência. Percebam que a imensa maioria dos municípios está mais ou menos por aqui, certo? E é assim que se calcula o desvio médio. Ele não é muito revelador quanto à variância, tá? Então a gente vai dar uma olhada na variância também. Nós aqui temos também aquele exemplo fictício que a gente fez com o peso do nascimento de alguns ratos, lembram dele? Ele está em alguns vídeos aí, mas vamos ler aqui. Ó. O peso ao nascimento dos ratos foram catalogados. Assim, o pesquisador deseja estabelecer o nível de simetria ou assimetria dos dados. Nesse caso, a gente vai estabelecer o desvio médio desses dados. Tá? Nesse caso aqui, ele é um pouco mais interessante, por quê? Porque vejam só, esses dados aqui vocês já conhecem, né, pessoal? Já faz parte da nossa brincadeira aqui com R, tá? Então eu vou pedir para ele plotar. Vou diminuir essa janela. Plot, BRAC, Ctrl R. Aqui é o peso ao nascer de cada rato, certo? O que a gente faz para saber qual é o desvio médio? Lembrem, sum, porque eu vou ter que somar cada informação. ABS porque é o valor absoluto, a função para calcular.
E eu vou pegar cada ponto de BRAC, subtrair da média dele. BRAC. Lembra, isso aqui é a média, tá? Depois eu divido pelo comprimento desses dados, ou seja, o tamanho desse banco de dados. Eu vou pedir para ele olhar o tamanho do banco. Ó. Provavelmente 50. Então, ó, dá uma olhada aqui, ó. Ctrl R. 50 animais fizeram parte do meu experimento. Ctrl R agora para eu saber tudo aqui, ó, o que está acontecendo. 0.155776. Bom, aqui parece mais interessante, eu vou pedir a ele o seguinte, para que ele plote uma B-line, certo? Uma B-line da seguinte maneira, eu vou pedir para que ele plote na horizontal, ele vai pegar a média de BRAC e vai somar com esse valor aqui, ó, 0.1557,6. Então 0.1557,6, tá? E vai sair aqui em cima uma linha aqui, acima da média. Vamos ver qual é a média, ó. Quer dizer, vamos fazer diferente. Vamos deixar desse jeito, tá? Vamos deixar assim. Eu vou pedir para ele fazer uma média dos limites na cor verde. Ctrl R, tá aqui, ó. Ele passou, tá fino, né? Então vamos botar LWD2, engrossou um pouco. Eu vou pedir para ele passar aí embaixo, nessa parte inferior aqui, indicando a minha linha inferior, o meu limite, a minha média, o meu desvio médio inferior em relação à média dos dados, que vai ser menos, só troco isso. Ctrl R está aqui e provavelmente a minha média está nessa região aqui, ó. Então eu vou pedir para que ele trace uma B-line H, tem que ser na horizontal, né? Porque eu quero que os meus dados, a minha média esteja na horizontal. Men de BRAC. E eu não vou botar nada, nem adicionar, nem tirar. E vou botar a cor. Eu vou pedir uma cor red. LWD eu vou pedir um pouco mais grosso. Ctrl R. Opa, deu ó. Quando der esse mais aqui e você não souber o que está acontecendo, der esse problema, você aperta aqui, ó. Dá um clique aqui e aperta Stop. Qual foi o erro aqui, ó? Faltou fechar o parêntese, ó. Ctrl R. Tá aqui, ó. Esse é o intervalo de confiança na sua forma mais rústica que existe. Tá? Isso é uma medida de dispersiva, obviamente, né? Eu consegui, são as técnicas de dispersão, eu consegui através da média estabelecer um limite superior e um limite inferior dos meus dados. Só para comentário, boa parte dos meus dados se comporta nessa região aqui, ó, tá? Agora, por que esses outros dados estão fugindo da minha normalidade, tanto para cima como para baixo? Bom, talvez pela qualidade do meu ajuste, que aí é a limitação do método. Tá? Mas de mão é isso que a gente tem para passar para você, esse recado. Tá? Vamos continuar agora, no próximo vídeo vai ser um exemplo provavelmente envolvendo esse banco de dados, tá? Ou o banco de dados do SUS. Muito obrigado e até